primeiro convite que surgiu através de Atenção Plena foi entrar em contato com a dor e com o sofrimento da forma como já existia, como já estava presente. E esse olhar que eu trouxe através dessa coragem, né, amorosa, trouxe um novo sentido à minha vida. Eu passei a compreender e também a trazer muito mais leveza, um novo significado à minha vida, a trazer abertura, a experimentar e testar e sentir e tirar minhas próprias conclusões, acreditando, aprendendo a confiar no meu organismo, a sabedoria do meu organismo, naquilo que eu estava sentindo. Em algum momento nos distanciamos dessa habilidade de sentir, perdemos a confiança e passamos a acreditar que precisávamos ser, né, direcionados, instruídos, precisávamos de que alguém nos dissesse como lidar com o nosso próprio organismo, com o nosso próprio corpo. E o corpo, ele reage. E um corpo com dor reage muito mais. Então, a partir da dor e do sofrimento, de toda essa investigação, de todos esses experimentos, eu fui desconstruindo e construindo toda essa trajetória até chegar em mindfulness e compaixão ao final da vida e também começar a olhar com mais carinho para a morte, para as questões do que eu temia, para os lugares que ficam assim, num cantinho, escuros, por toda a vida, mas que nos incomodam também. É lá que estavam medos, outras histórias que eu havia vivenciado, como a história que eu vou contar para vocês, que deu origem a toda essa investigação, essa busca para compreender melhor. Eu fiz 2 cirurgias muito importantes da minha vida, que foram a cirurgia bariátrica e a cirurgia da coluna. E na cirurgia da bariátrica, ela foi feita para que eu pudesse me livrar das comorbidades e pudesse fazer a cirurgia da coluna. E na cirurgia bariátrica aconteceu um acidente que uma enfermeira não viu, né? Ou se distraiu e aplicou uma injeção de dipirona. Eu sou alérgica. E nesse momento, assim, eu senti que eu ia para outro lugar, que não era mais aqui o meu lugar, porque foi uma sensação de vamos lá. Ainda é difícil falar sobre esse momento, né? Então eu fiz uma pausa e estou voltando hoje, 2 dias depois. Essa experiência foi muito dolorosa e também marcou profundamente a forma como eu passei a olhar a vida, a viver, né? Porque ali eu senti no primeiro momento que eu não podia controlar nada, que eu precisava de ajuda. Senti também a impotência diante da natureza, né? De algo que não tem como você mudar. E senti também a vulnerabilidade. Hoje eu entendo isso. Na época não, eu não sabia.
eu me senti completamente vulnerável. Eu precisava que alguém fizesse alguma coisa para me tirar daquele estado. Eu não podia fazer absolutamente nada. Eu estava ali à mercê, né, do acontecimento. E esse momento dificílimo trouxe também uma clareza muito grande sobre a minha existência, como eu me sinto hoje, né? Tem muito a ver com a experiência desse olhar a partir do que eu senti, da minha pequenez, de como eu não posso controlar nada, como a coisa é rápida, durou segundos que pareciam horas. E como a gente precisa do outro. Eu precisava de um olhar, eu precisava de que alguém tomasse uma ação. Como é difícil isso. Não é difícil? E a partir daí, realmente, minha vida mudou, deu outra guinada. Eu precisava entender, precisava compreender essa experiência, precisava entender a dor, o sofrimento, o que havia acontecido, todas aquelas sensações que eu havia experimentado, de estar ali, né? E o que eu poderia tirar dessa experiência, o que eu poderia aprender com isso também. Mas isso levou tempo para entender isso, né? Não foi assim. E um ano depois eu fiz a cirurgia da coluna, né? A gente esquece, um ano esquece. E também havia necessidade. E na cirurgia da coluna eu tive também uma outra experiência muito forte, que foi a anestesia, que demorou muito tempo e para eu voltar, né, a sentir o corpo. Então, assim que eu voltei da anestesia, eu levei, assim, acho que um dia, mais ou menos, sem sentir daqui para baixo, né, completamente anestesiada. Ali também foi uma lição muito grande de como é ser vulnerável, como é você depender completamente do outro para te dar um gole de água, para trocar suas fraldas, né? Para ter uma atenção. Eu, ali naquela experiência em que eu não sentia, né, absolutamente nada daqui para baixo, que demorou esse tempo, aí eu já estava mais, né, preparada, porque eu já estava aprendendo, praticando e tudo. E eu estava buscando ali encontrar uma forma de ficar mais tranquila, de não entrar no desespero. E não me deixar levar também pelos pensamentos que me assombravam ali. Será que isso vai voltar? Será que não vai voltar? Tudo bem, espera um pouco, demora um pouco para voltar. Mas sabe como é? A ansiedade, né? O medo, ele transforma tudo numa coisa imensa e a gente quer resolver a situação e não tem como resolver a situação. O tempo resolveu a situação. Ali também foi uma grande lição. Demorou algum tempo para eu absorver, muito tempo. Isso aconteceu em 2015 e só agora eu consigo falar sobre essa experiência. Consigo falar agora, né? Porque eu venho trabalhando, estudando e pesquisando bastante sobre a morte, como a morte nos impacta em vida. Como é difícil compreender e entender que existe, que está o tempo todo ali ao nosso lado, mas que quando a gente começa a olhar e compreender como algo inevitável e natural, a gente passa também a valorizar cada momento da vida. A compreender que nada
Não existe nada que a gente possa fazer para controlar e evitar. Mas que é possível viver cada momento da melhor forma. Que é possível encontrar um caminho, encontrar uma inspiração, encontrar algo que seja realmente forte, significativo, que dê um sentido novo à vida. E foi isso, tudo que me levou a querer contribuir de alguma forma também com a vida das outras pessoas, né? Ao me colocar no lugar do outro, realmente, naquele momento, porque eu sabia que era transitório, ali eu experimentei, né, como é difícil viver numa situação de vulnerabilidade, como é difícil viver com a dor e o sofrimento intenso, como é difícil viver tomado por medo, pela angústia, pela incerteza. E como podemos suavizar esses momentos, como podemos trazer conforto, alento para esse momento. Porque eu aprendi algo muito precioso ali naqueles momentos, né? Eu estou bem emocionada de falar isso, tá? Quando eu comecei a recuperar os movimentos, né, do corpo, eu comecei a mover os dedinhos das mãos. Nossa, são dedinhos que a gente quase não percebe, né? Movimentos tão banais no dia a dia. Então, ali a gente começa a valorizar o pequeno, quase imperceptível. Começa a valorizar a sensação da pele, do frescor, e valoriza tudo, até um gole d'água. Então a vida realmente, ela ganha um outro contorno, muito maior, muito mais amplo. E a gente deixa realmente de ficar preso, né, ao ser perfeito, a agradar todo mundo, a ter 500 mil likes ou seguidores. Isso realmente não importa, porque essa mensagem que a gente passa, que vem aqui de dentro do coração, ela vai chegar em alguém que está buscando ouvir, né? E de algum modo vai tocar e essa pessoa vai se conectar. Então é isso. Foi assim que surgiu essa vontade de estudar, de me dedicar e de compreender a vida, o sofrimento, a dor, a morte, tudo que envolve a existência, né? E fazer isso de uma forma muito amorosa, muito tranquila, porque é isso que a gente precisa. Um grande abraço.